Olá, senhores e senhoras, pessoas da egrégora de Virgem. Peço auxílio ao plano mental de Virgem, ao plano espiritual, astral, né, às dimensões superiores que auxiliam a egrégora virginiana para este período de 7 a 13 de maio de 2023. Período de 7 dias. O que podemos esperar deste período? Né? O que podemos saber deste período? Né? De que formas podemos prever e melhorar nossas experiências, né, nesse período de 7 dias, né, de 7 a 13 de maio de 2023. Vibrando em boas energias, né, vibrando em equilíbrio emocional, superar os impulsos, né, que é impulso emocional é uma das fraquezas, né, de um virginiano quando ele é inexperiente, né, mas por conta, né, da energia maior, né, dos senhores que administram a egrégora de Virgem, a gente sofre essas influências, que é uma influência de justiça, né? Todo virginiano é extremamente ligado à justiça, né? E por isso que o virginiano tem a característica de ser analítico, né? De ser racional, né? de domar, né? As emoções. Porque o que está por detrás desse aspecto racional, né, do virginiano, da regra da razão pura, é a energia de justiça que vem dos mentores da egrégora de Virgem. Né? Então, que a gente consiga, né, lidar com os aspectos do ego. Né? O ego ele precisa trabalhar as questões externas, né? As questões internas são do eu intermediário, as questões externas são do ego, né, da personalidade ego, né, o ambiente, né, o que se vê, o que se toca, se cheira, ou, né, o que se percebe, né, a questão das percepções, né, tudo aquilo que chega até nós, né, o que nós emitimos também. A gente precisa ter a maestria, né, de lidar com esses aspectos, né, do caráter humano, para que a gente consiga, de fato, né, cumprir a nossa missão, nosso aprendizado com louvor, né, e evoluir para egrégoras maiores, né, para planos espirituais mais elevados. Né. Muitos de nós já estivemos lá, né, porque o virginiano, né, a não ser os que estão chegando agora das gerações atuais, gerações mais recentes, né, mas até a década de 80, né, os virginianos que nasceram são almas antigas, né, almas que vieram cumprir um aprendizado de aspectos de justiça. Né. E muitos de nós, né, já superamos isso, né, já conseguimos, né, cumprir o nosso aprendizado. Né. Aqui é um lugar onde se pode errar, né? Mas isso não é desculpa para errar, né? Porque o que importa é a perfeição e não o erro, né? Mas pelo menos a consciência clara, né? A clarividência nós temos, que é muito forte, muito presente na egrégora virginiana, né? O poder místico, né? Astral, espiritual é muito forte na egrégora de Virgem. Principalmente aqueles que vêm de linhagem familiar de médiums, né? São muito bons nisso, né? Bom depende
da prática da pessoa, né? Do desenvolvimento dela, né? Desenvolvimento, na verdade, é prática, né? Você precisa despertar o seu poder, né? E também saber domar esse poder, saber lidar com ele, trabalhar com ele, né? O poder nas mãos de uma pessoa desequilibrada é prejudicial até mesmo para ela, né? Então vamos lá, senhores. 7 cartas, 7 dias que os nossos mentores têm a nos orientar neste período, vibrando em boas energias. Uma carta geral. 5 de espadas, questão de justiça mesmo. Está falando de justiça. É a regra da razão pura, né? A lei, né? O raciocínio, né? Representa a projeção do trabalho intelectual. É a consolidação de ideias na esfera social. Ele anuncia inspiração e revelação. São aspectos formais, né? A busca do equilíbrio, né? Ou reequilíbrio, né? Para alguns que perderam o equilíbrio, é o reequilíbrio. Mas está muito ligados à questão de justiça, né? Virginiano, nesses últimos dias, tem muito forte a questão de justiça, né? E para isso precisa da energia neutra, né? Para exercer a justiça precisa da energia neutra, né? Para trazer de volta ao centro, né? O julgamento, justiça, tá? Justiça, o julgamento é a coisa que mexeu com as esferas superiores, tá? Essa justiça ela vem pelo plano espiritual, viu? Não é justiça terrena, é espiritual. Olha aqui, as duas energias, os dois polos, né, da mesma energia, o masculino e o feminino do lado espiritual. O Sol anuncia, né, a clarividência, ou seja, a solução, né, se fosse a Lua, né, como aqui, né, a Lua é o aspecto noturno, o aspecto sombrio, nebuloso, né, aquela indecisão, aquela incerteza. Aqui sai o veredito, né, que é o Sol brilhando, né, esclarece tudo e tudo fica bem, tá? Para a egrégora virginiana tudo fica ótimo. O sol novamente, o ouro novamente, que significa vitória, né? Muito bom, ótimo, mais ouro, né? Mais vitória, né? As coisas indo maravilhosamente bem. Os dois aspectos, os dois polos da mesma energia de ouro, tá? O masculino e o feminino. Vitória para ambos os lados, né? Equilíbrio perfeito das circunstâncias, né? Das circunstâncias de justiça, né? Que é o reequilíbrio, ou seja, estava caminhando em extremos, né? E a justiça ela traz de volta para o meio, para o centro, né? Para o equilíbrio. E as duas energias, né, os dois polos voltam a ter equilíbrio, tá? O material, o espiritual, tá? Isso aqui é justiça espiritual, tá? E a justiça terrena também, né? Aqui representam pessoas mesmo, tá bom? Aqui é espiritual, aqui são pessoas, viu? Mas é um período de julgamento, tá? Esta semana é um período de julgamento, tá? O réu, ele espera, ele não age, ele espera, tá? Mas o volume da lei sagrada, através de Melech Shlomo, né, o rei Salomão,
ele nos ensina que quando estiver a caminho do tribunal, procure a contraparte, né, o outro lado da questão, e entre em acordo com ele antes de chegar à presença do juiz. É o que o livro, o volume da Lei Sagrada nos orienta. Tá? Ou seja, acordo é o caminho do meio. Tá? Compreenda isso. Compreenda que não haverá o extremo, a vitória, assim, ninguém vai vencer o outro, entendeu? Consegue compreender isso? Que um lado não irá superar o outro lado. Um lado não terá mais vantagem do que o outro lado, entendeu? É assim que não se trata de um ganhar e o outro perder. Significa que ambos os lados, vão dividir o ônus e o bônus da mesma situação, da mesma questão, entendeu? A vitória, sim, 10 de ouros. Quer ver? 10 de ouro é a culminação, né? Desta carta aqui, 10 de ouros. É a gloriosa culminação de um processo de trabalho coletivo. Acúmulo de riqueza e expansão de fama, luxo e poder. É o auge. Tá? Isso aqui representa o auge. Tá? A rainha de ouros representa beleza, paixão, vaidade. Ela desperta a admiração dos homens e a inveja das mulheres. Ela ama a si mesma e sua vaidade torna-se uma virtude. Ou seja, é alguém atraente. Tá? Isso aqui é o poder co-criador, tá? O poder externo. O rei representa o poder da riqueza e o fogo interno. Ou seja, fogo interno está falando de transmutação interna, é alquimia interna, tá? É um líder atraente e extravagante. Também representa a vaidade e o egotismo expressado em seu estilo de vida. Ou seja, é alguém que não se esconde, tá? É alguém que não vive atrás de quatro paredes, né? É alguém que vai e faz, né? Alguém que sabe planejar, né? Sabe arquitetar, né? Sabe enfrentar desafios e vencê-los, né? Também sabe negociar, como a regra o Melech Shilomo, né? O rei Salomão nos ensina no volume da Lei Sagrada. É tudo isso, uma pessoa polida, né? Uma pessoa politizada, né? Uma pessoa culta, né? Uma pessoa de bom senso, né? Arcanos maiores formando um esquadro. Tá? Arcanos maiores formando um esquadro, ou seja, ângulos retos, tá bom? Preste muita atenção nisso. Ângulos retos, né? Não haverá desvios, né? Não haverá imperfeições, tá bom? Saiba que não haverá imperfeição nesse resultado, tá? Vamos ver o julgamento, né? Ele é um dos últimos arcanos maiores, né? Ele é o antepenúltimo, né? O último, o penúltimo, antepenúltimo, né? Ele é o terceiro de trás para frente. Não, o segundo, né? Ele é o penúltimo, ele é o segundo de trás para frente. Os arcanos maiores vão até 21, né? Que é 3 vezes 7. Este é o arcano da vitória e da recompensa gloriosa. Ele representa a valorização dos trabalhos que foram realizados durante a vida. Preste muito bem atenção nisso. Ele representa a valorização dos trabalhos que foram realizados durante a vida. Eu não te falei que isso aqui é justiça espiritual? Que isso aqui vem do plano espiritual, não é daqui? Não é daqui, tá?
as forças celestes, né, por assim dizer, vamos compreender com essas palavras simbólicas. As forças celestes se movimentaram para agir nesta causa, tá bom? Não é pequeno, tá? Não é simples, não é algo que se compra em qualquer esquina, tá bom? Tá lidando com coisa muito séria aqui. O Papa é a maior autoridade espiritual em uma organização moral e espiritual. Tá? A sacerdotisa, né? Esta carta representa o poder silencioso do mundo feminino. A sacerdotisa é dotada de sensibilidade e intuição e possui a habilidade de enxergar o bem maior pelos olhos do coração. Há duas pessoas que vão encarnar essas energias, tá? Que não são essas pessoas aqui. Essas energias elas vão encarnar, vão incorporar em duas pessoas, uma do sexo feminino, outra do sexo masculino. E aí nós vamos para o Sol, né, o 19. Né? Esse sim é o antepenúltimo de trás para frente. O Sol representa a inocência, a pureza, a fraternidade, a amizade e o amor filial. É a afinidade de coração, da mente ou o destino entre duas pessoas que devem andar juntas. Aqui são pessoas inexperientes, tá? São ajudantes da obra, tá bom? São pessoas inexperientes que estão trabalhando em uma construção. Isso aqui é uma obra em andamento. Tá bom? O Rei de Ouros, né? Vamos ver esse poder mais uma vez. Representa o poder da riqueza e o fogo interno. É um líder atraente e extravagante. Também representa a vaidade e o egotismo expresso em seu estilo de vida. Tá? A rainha também expressa isso, né, do lado feminino. O 10 é a culminação de um período de expansão, né, a culminação de algo que está sendo concluído. Tá? Há uma conclusão aqui. Tá bom? Há uma conclusão aqui. Envolve aquilo que você considera como riqueza. Tá? Aquilo que você considera como a sua riqueza neste momento, né? Aquilo de mais importante para você nesse momento, aquilo que você está lidando, que você está disputando, está trabalhando para isso, vai conseguir. Tá? Só que ambos os lados. Tá? Não seja egoísta, tá? Não seja egotismo. Tá? Ambos os lados, tá bom? Ambos os lados, né? Ambos os lados, tá? Isso aí, meus queridos e minhas queridas. Assim seja.